Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar o tema O Segredo do Camponês, como os rins se curam com a ajuda de métodos simples em Portugal. Alguma vez notou pequenas bolhas brancas na sua urina que parecem inofensivas, mas lhe causam desânimo e preocupação, e as idas 2 ou 3 vezes à casa de banho durante a noite, resultando num sono agitado, numa sensação de peso ao acordar e na perda de vitalidade durante o dia? Muitos de vocês partilharam comigo que notam bolhas na urina há muito tempo, mas não conseguem falar com ninguém sobre isso, e muito menos querem consultar um médico por medo de serem informados de que os seus rins estão fracos, com níveis elevados de creatinina e que precisarão de um longo tratamento. Estas histórias, por mais simples que pareçam, causaram-me grande preocupação, pois a maioria dos idosos enfrenta o enfraquecimento gradual dos seus glomérulos, os pequenos filtros nos rins. No entanto, poucos sabem que o corpo tem a capacidade de se curar se compreendermos a forma correta de cuidar dele. A boa notícia é que não está sozinho. Existem soluções muito próximas, dentro da familiar cozinha de cada família portuguesa, que podem ajudar os seus rins a descansar, a filtrar o sangue de forma mais leve e a dormir profundamente todas as noites, sem o uso de medicamentos caros. E agora, quero partilhar convosco um segredo que parece muito familiar, mas poucos sabem como usar corretamente. A orelha de madeira, Auricularia auriculajudae, um cogumelo preto comum e macio que se pensa ser usado apenas na culinária. No entanto, na medicina tradicional, é considerado uma erva mágica para a circulação sanguínea. Do ponto de vista moderno, contém polissacáridos e adenosina, dois ingredientes ativos únicos que ajudam a reduzir a viscosidade do sangue, diminuindo ligeiramente a inflamação nos glomérulos e apoiando a manutenção da creatinina de forma natural. Mas a melhor parte não é encontrada apenas na orelha de madeira, mas na forma como é combinada com ingredientes facilmente encontrados na mesa de jantar portuguesa para formar um dueto dourado que fortalecerá os rins diariamente. Neste vídeo, irei mostrar-vos 6 maneiras muito simples de usar a orelha de madeira com excelentes efeitos para quem tem rins fracos. Se não consegue dormir bem e urina frequentemente à noite, há uma maneira de reduzir as bolhas brancas na sua urina. Há uma maneira de acalmar os nervos e melhorar o sangue para um sono mais profundo. Há uma maneira de limpar lentamente o sangue, reduzir a fadiga e eliminar a sensação de peso todas as manhãs, especialmente na segunda e sexta maneiras. Irá surpreender-se porque, com apenas uma pequena mudança na culinária, o efeito da orelha de madeira nos rins e no sistema circulatório é notavelmente perceptível. Também vos contarei histórias reais de idosos que experimentaram este método e sentiram melhorias suaves, mais positivas, em apenas 2 semanas. Por isso vejam este vídeo até ao fim. Quem sabe? Talvez uma refeição simples, uma pequena, mas correta mudança, possa ajudar os seus rins a ficarem mais leves, a dormir profundamente e a reencontrar a vitalidade todos os dias. E se é a primeira vez que vê o meu canal, por favor, clique no botão de subscrever e no sino para que eu possa enviar-vos, todas as semanas, mais métodos naturais e seguros para proteger os rins, melhorar o sono e manter o corpo saudável. Vamos começar, meus caros, para entender por que a orelha de madeira ajuda a aliviar os rins diariamente. Primeiro, precisamos entender algo muito importante. A urina espumosa e a micção frequente à noite não são acidentais. É a voz silenciosa dos seus rins a trabalhar em excesso. Na medicina moderna, os rins são como os 2 filtros mais delicados do corpo. Todos os dias, os 2 rins precisam de filtrar mais de 150 litros de sangue, reter os nutrientes necessários e eliminar as toxinas através da urina. Mas à medida que envelhecemos, os glomérulos, que são filtros muito pequenos, começam a danificar-se. Estes danos são muito leves, acontecem silenciosamente, mas causam a libertação de pequenas quantidades de proteínas e, quando a proteína encontra água, forma pequenas bolhas brancas. Os idosos também enfrentam outro problema. À noite, os rins trabalham mais lentamente, o corpo arrefece mais facilmente, o que causa o acumular de urina e estimula a bexiga várias vezes. Isso não só causa micção frequente à noite, mas também sono agitado, fadiga intensa ao acordar, como se o corpo não tivesse descansado adequadamente. É por isso que muitos de vocês, mesmo após exames que indicam rins normais, sentem-se realmente cansados, urinam frequentemente à noite e têm urina espumosa. Estes sinais nem sempre aparecem nos resultados dos exames, mas são um aviso precoce de que os rins precisam de ajuda. Então, o que a medicina tradicional diz sobre esta condição?
Na medicina tradicional, o rim é considerado a raiz da vida, onde o Jing, essência vital, é armazenado e controla todo o equilíbrio do corpo. Quando os rins estão fracos, a medicina tradicional chama a isso deficiência de Yin do rim ou deficiência de Yang do rim. Isso significa que o fogo dentro do corpo enfraquece, a energia Qi e o sangue não circulam bem e as toxinas acumulam-se por mais tempo. As pessoas com rins fracos geralmente apresentam sinais como pés frios, estômago frio, dor nas costas, espírito cansado, sono fraco e micção frequente à noite. Reparem que os idosos sentem frio facilmente por dentro. Quando o corpo está frio, os rins trabalham mais lentamente. E quando os rins estão fracos, a bexiga é estimulada. E quando a bexiga é estimulada, é difícil evitar a micção frequente à noite. Tudo está intimamente relacionado, e neste momento o corpo não precisa de medicamentos fortes, nem de métodos complicados. Tudo o que o corpo precisa é de regular o Qi e o sangue e de limpar o sangue. Quando o sangue está limpo, os rins estão saudáveis. Quando os rins estão saudáveis, o sono é naturalmente mais profundo. É por isso que a orelha de madeira se tornou um salvador silencioso em muitos remédios antigos de camponeses. A orelha de madeira, ou cogumelo preto, na medicina tradicional, é classificada como resfriador do sangue, ativador do sangue e hidratante da secura. Em outras palavras, a orelha de madeira ajuda em 3 coisas. Primeiro, limpa o fluxo sanguíneo, eliminando as toxinas acumuladas. Segundo, dilui o sangue, ajudando os rins a filtrar de forma mais fácil e leve. Terceiro, hidrata o estômago, combatendo a secura e reduzindo o calor interno, diminuindo a secura e a sensibilidade da bexiga. Não apenas na medicina tradicional, mas também na medicina moderna, há muitos estudos notáveis. A orelha de madeira contém uma grande quantidade de polissacáridos. Este é um ingrediente ativo com a capacidade de reduzir a inflamação leve no corpo, especialmente nas paredes dos vasos sanguíneos e nos glomérulos. Quando a inflamação é reduzida, o filtro renal funciona mais suavemente, menos proteína é liberada e as bolhas brancas diminuem gradualmente. Além disso, a orelha de madeira contém adenosina, uma substância natural que dilata os microvasos, melhorando a circulação sanguínea nos rins, cérebro e coração. É por isso que muitas pessoas que consomem regularmente orelha de madeira notam que suas mãos e pés ficam mais quentes, o pensamento mais claro e o sono mais confortável à noite. Não só isso, a orelha de madeira é um alimento muito leve para os rins. Isso significa que, embora seja rica em nutrientes, não cria um excesso que cansa os rins na filtragem, como alguns tipos de carne vermelha. Para os idosos, comer orelha de madeira é uma forma de nutrir, mas ainda assim aliviar a carga sobre os rins. Notou que, ao comer alimentos gordurosos, doces ou muito salgados, o corpo sente imediatamente peso, urina frequentemente à noite, mas quando come alimentos simples e leves, como mingau com orelha de madeira, feijão com caldo ou vegetais com pouco azeite, o corpo fica mais leve e adormece mais facilmente. Isso ocorre porque os rins conseguem descansar adequadamente e, o mais importante, os rins podem se recuperar completamente naturalmente, desde que nos alimentemos corretamente. A orelha de madeira é um amigo pequeno e simples, mas com o poder da natureza, ajuda a limpar o sangue gradualmente, ajuda os rins a respirar mais levemente, ajuda a reduzir a sensibilidade da bexiga e ajuda a dormir mais profundamente. Em seguida, mostrarei 6 maneiras muito fáceis de preparar, fáceis de comer, mas muito eficazes de usar a orelha de madeira para aqueles com rins fracos, urina espumosa e micção frequente à noite. Cada método é adequado para diferentes condições corporais, para que você possa escolher o mais apropriado para você. Meus queridos amigos, vamos começar com o primeiro método. Método 1. Orelha de madeira e sementes de lótus cozidas. O dueto dourado para noites silenciosas e sangue limpo. Meus queridos amigos, dos 6 métodos de uso da orelha de madeira que quero partilhar hoje, vou começar com a orelha de madeira cozida com sementes de lótus. Primeiro, porque esta receita não é apenas fácil de fazer e comer, mas também adequada para quase todos os idosos, especialmente aqueles que frequentemente têm sono agitado, urinam frequentemente à noite, sentem-se cansados ao acordar e têm o pensamento fraco. As sementes de lótus são há muito consideradas um sedativo natural, enquanto a orelha de madeira é um alimento que limpa o sangue, ativa o sangue e hidrata a secura. Quando estes 2 ingredientes são combinados, formam um alimento que é simultaneamente saudável e nutritivo,
que ajuda os rins a reduzir a carga, ajuda a bexiga a diminuir a sensibilidade e, especialmente, melhora o sono profundo que todo idoso deseja. Lembro-me da senhora Maria, de 72 anos, de Coimbra, que me ligou uma tarde com a voz ainda cheia de cansaço. Disse que ultimamente precisava de se levantar 3 vezes à noite para urinar. Não conseguia dormir profundamente. Ao acordar de manhã, sentia-se pesada, e a sua urina tinha bolhas brancas, o que a preocupava muito. Ela consultou um médico e foi informada de que os seus rins estavam um pouco fracos, mas ainda não era grave. Ela perguntou-me se havia algum alimento fácil de fazer que pudesse ajudar os rins sem tomar muitos medicamentos. Aconselhei-a a experimentar a orelha de madeira cozida com sementes de lótus por 2 semanas. Depois de 2 semanas, ela ligou-me novamente. A sua voz estava alegre, como se tivesse rejuvenescido alguns anos. Disse ela: "Ontem à noite levantei-me apenas uma vez. Quando acordei esta manhã, senti-me leve e o meu pensamento estava claro. E a minha urina está mais clara. As bolhas diminuíram muito." Ao ouvir a sua história, compreendi que, às vezes, o corpo não precisa de nada complicado. Basta ser alimentado corretamente para se curar naturalmente. Se quiser experimentar esta receita, é muito fácil. Basta preparar um punhado de sementes de lótus secas e um punhado de orelha de madeira, já demolhada e lavada. Adicione algumas fatias finas de gengibre e 3 a 5 tâmaras vermelhas para o aroma. Cozinhe primeiro as sementes de lótus até ficarem macias. Depois, adicione a orelha de madeira e cozinhe por mais 15 a 20 minutos. Quando tudo estiver macio e misturado, basta temperar com um pouco de sal para um sabor leve. Não precisa de temperos complicados, nem de óleo. Quanto mais simples, melhor para os rins. Por que esta receita é adequada para quem tem rins fracos? Porque a orelha de madeira contém polissacáridos que ajudam a limpar o sangue e a reduzir a inflamação leve nos glomérulos. Quando o sangue está mais limpo e um pouco mais diluído, os rins trabalham mais levemente e há menos bolhas na urina. As sementes de lótus, por sua vez, ajudam a acalmar o coração e os nervos, estabilizar o sistema nervoso, reduzir a sensibilidade da bexiga e facilitam o sono profundo. Especialmente para quem urina frequentemente à noite, as sementes de lótus são como uma dose suave que ajuda o corpo a regular o ritmo do sono noturno. No entanto, tenho algumas pequenas dicas para que possa usar esta receita da forma mais eficaz. Primeiro, deve comê-la à noite, cerca de 2 horas antes de dormir, para que o corpo tenha tempo de digerir suavemente. Segundo, se sentir frio no estômago frequentemente, adicione algumas fatias de gengibre à sopa. É aromático e aquece os rins. Terceiro, deve comê-la regularmente, 3 a 4 vezes por semana, pois os rins precisam de tempo para se adaptar. Não se recuperará em 1 ou 2 dias. Se comer corretamente e regularmente, em apenas 2 semanas sentirá a mudança. Sono mais profundo, redução do número de micções noturnas, sensação de leveza e menos bolhas brancas na urina. Esses são os sinais de que os rins estão a descansar e a curar-se gradualmente. Depois disto, passaremos ao segundo método. Papa de aveia com orelha de madeira e milho penso. Muito fácil de digerir. Muito bom para o pequeno almoço dos idosos. Não percam, meus queridos. Método 2. Papa de aveia com orelha de madeira e milho painço. A papa dourada para os rins. Estômago quente, menos bolhas na urina. Meus queridos amigos, se a orelha de madeira cozida com sementes de lótus no primeiro método proporciona uma sensação suave, um sono mais profundo e reduz a micção frequente à noite, o segundo método é agora uma refeição perfeita para o pequeno almoço que alivia o corpo, desacelera o trabalho dos rins e aquece o intestino de forma reconfortante. Essa papa é a papa com orelha de madeira e milho penso, um nome familiar, mas é uma excelente combinação das propriedades de limpeza do sangue e ativação do sangue da orelha de madeira e das propriedades de aquecimento do baço e fortalecimento do estômago do milho penso. Desde a antiguidade, o milho penso é considerado um grão dourado que ajuda a fortalecer o baço, aquecer o estômago, reduzir o inchaço e, especialmente, apoiar a digestão dos idosos. A orelha de madeira para limpar o sangue, reduzir a viscosidade e diminuir a carga de filtragem dos rins. Quando estes dois alimentos se misturam, formam uma tigela de papa leve, mas nutritiva, adequada para aqueles que precisam de recuperação renal, redução de bolhas brancas, diminuição de inflamações leves e aumento da vitalidade pela manhã. Lembro-me de uma senhora chamada Dona Teresa, de 68 anos, de Braga,
que me ligou cheia de preocupação. Disse que ultimamente tinha muitas bolhas na urina e o rosto um pouco inchado ao acordar de manhã. Ela consultou um médico e foi informada de que a função de filtragem dos seus rins tinha diminuído um pouco. Ela tinha medo de tomar muitos medicamentos, então perguntou-me se havia algum alimento leve que pudesse ajudar o corpo a reduzir a fadiga. Aconselhei-a a experimentar a papa de orelha de madeira e milho penso todas as manhãs por 2 semanas. Depois de 2 semanas, ela ligou-me novamente e disse algo que ainda me lembro hoje. Todas as manhãs, depois de comer uma tigela de papa, sinto-me leve, como se um peso tivesse sido tirado. A minha urina está mais clara. As bolhas diminuíram e já não me sinto tão inchada como antes. Na verdade, o nosso corpo é muito inteligente. Desde que seja alimentado corretamente, sabe como se curar sem a necessidade de coisas excessivamente complicadas. Se quiser cozinhar esta papa, é muito simples. Basta preparar um punhado de milho penso, um punhado de orelha de madeira, já demolhada e picada. Adicione algumas fatias de gengibre para aquecer o estômago e um pouco de cenoura picada, para um aroma delicioso. Cozinhe primeiro o milho penso até ficar macio. Depois, adicione a orelha de madeira e cozinhe em lume brando por mais 10 a 15 minutos. Quando a papa engrossar, basta temperar com uma pitada de sal rosa ou sal marinho para um sabor leve e já pode comer. A beleza desta papa reside no seu mecanismo de dupla ação. A orelha de madeira contém polissacáridos que ajudam a limpar o sangue, reduzem a inflamação leve nos glomérulos e apoiam a manutenção da creatinina. O milho penso ajuda a manter o baço e o estômago quentes, melhora a digestão e reduz o inchaço abdominal. Por isso a bexiga é menos sensível, o que ajuda a reduzir gradualmente a micção frequente à noite. O gengibre proporciona um calor que se espalha, ajudando a melhorar a circulação sanguínea na parte inferior do abdômen e apoiando os rins a funcionarem de forma mais suave. Esta papa é especialmente indicada para quem urina frequentemente à noite 2 ou 3 vezes, tem urina espumosa, não consegue dormir profundamente, acorda cansado, perde o apetite, sente frio no estômago e tem dificuldade em digerir. E também tenho algumas pequenas dicas para que possa usá-la de forma mais eficaz. Primeiro, deve comê-la enquanto a papa ainda está quente, pois os rins sentem-se mais leves quando o estômago está quente. Segundo, deve comê-la de manhã, 3 a 5 vezes por semana, para que o corpo se ajuste lentamente. Terceiro, quem tem açúcar elevado no sangue pode reduzir a quantidade de milho penso e aumentar um pouco a quantidade de orelha de madeira. Se fizer isso regularmente em apenas 2 a 3 semanas, verá uma mudança suave, mais clara. Menos bolhas na urina, sono mais profundo, estômago mais confortável e mais energia ao acordar de manhã. Esse é o sinal de que os rins estão a curar-se. Agora, convido-vos a ir para o terceiro método. Um prato familiar, mas com apenas uma pequena alteração na culinária, torna-se um prato dourado para os rins e o sistema circulatório. Método 3. Rissóis de Lourenço com pouco óleo e orelha de madeira. Sabor familiar. Leve para os rins. Menos colesterol. Menos idas à casa de banho à noite. Meus queridos amigos, quando se fala em orelha de madeira, muitas pessoas pensam imediatamente nos rissóis de Lourenço, um prato tradicional na mesa de jantar portuguesa, especialmente em reuniões familiares. No entanto, os rissóis de Lourenço comuns usam bastante óleo quente, o que pode facilmente cansar o fígado e os rins, especialmente em quem tem rins fracos. Comer alimentos fritos submersos em óleo pode causar micção mais frequente à noite, dor de estômago, dificuldade em dormir e colesterol alto. Mas não se apressem a desistir dos vossos rissóis de Lourenço favoritos. Com apenas uma pequena mudança na culinária, podemos transformá-los completamente num prato leve para os rins, bom para a circulação, fácil de digerir e adequado para idosos, e o segredo está na orelha de madeira combinada com fritura em pouco óleo ou fritura numa frigideira antiaderente. Lembro-me da senhora Ana, de 60 anos, de Santarém, que antes adorava comer rissóis, mas foi aconselhada pelo médico a reduzir os alimentos fritos porque urinava frequentemente à noite, tinha colesterol alto e os seus rins estavam um pouco fracos. Ela ligou-me e perguntou: Doutor, eu adoro rissóis, mas tenho medo de comer, tenho receio de urinar a noite toda novamente. Há alguma forma de fazer rissóis que ainda sejam bons para os rins? Aconselhei-a a fazer rissóis com pouco óleo e orelha de madeira, e a cozinhá-los a vapor antes de fritar. 2 semanas depois, ela disse alegremente: É delicioso, fácil de digerir, e já não me levanto tanto à noite como antes. O meu estômago sente-se leve.
Se quiser experimentar esta receita, faça o seguinte. Primeiro, prepare orelha de madeira já demolhada, lavada e picada finamente. Misture a orelha de madeira com carne de porco picada ou peito de frango moído. Adicione cenouras picadas, cogumelos shiitake, cebola picada salteada e um pouco de massa celofane cortada. Se quiser algo ainda mais leve para os rins, pode substituir a carne por cogumelos ostra ou tofu desfeito. Também é delicioso e fácil de comer. Depois de enrolar os rissóis, não os vamos fritar diretamente em óleo quente como antes. Em vez disso, cozinhe os rissóis a vapor por 7 a 10 minutos para cozinhá-los levemente, mantendo o sabor, mas sem absorver óleo. Em seguida, use uma frigideira antiaderente, pincele com uma fina camada de óleo. Uma colher de chá é suficiente. Coloque os rissóis na frigideira. Frite em lume brando até dourar de ambos os lados. Este método de cozinhamento torna os rissóis crocantes, sem absorver óleo. Não cansa os rins e faz com que o estômago se sinta mais confortável. A orelha de madeira nos rissóis ajuda a diluir ligeiramente o sangue, apoiando a redução da carga de filtragem do sangue para os rins. Reduz as bolhas brancas na urina e diminui o risco de inchaço abdominal e dificuldade de digestão à noite. Além disso, a quantidade de fibra solúvel na orelha de madeira e nos cogumelos shiitake ajuda a manter o açúcar no sangue e o colesterol. Adequado para idosos que urinam frequentemente à noite, têm pressão arterial alta ou não conseguem dormir profundamente, pode comer estes rissóis ao almoço ou num jantar leve. Se comer à noite, deve ser cerca de 3 horas antes de dormir para que o corpo tenha tempo de digerir. Quando a digestão é boa, o trabalho dos rins também é mais leve. A bexiga é menos sensível e você dorme mais profundamente. Uma pequena dica: não frite os rissóis em excesso, pois o óleo queimado liberará agentes oxidantes que são prejudiciais ao fígado e aos rins. Frite apenas até dourar levemente. Isso é suficiente para ser delicioso. Se continuar a fazê-lo em pouco tempo, sentirá que o seu estômago está mais confortável, urina menos à noite e a sua urina está mais clara. Isso mostra que o corpo se está a adaptar bem a alimentos leves para os rins como este. Agora, passemos ao quarto método. Orefa de madeira salteada com cogumelos shiitake, um prato aromático e simples, mas muito eficaz no apoio aos rins. Continuem a assistir, meus queridos. Método 4. Orelha de madeira salteada com cogumelos shiitake. Receita simples para sangue limpo, menos inflamação e sono profundo. Meus queridos amigos, entre os alimentos bons para os rins, não se pode deixar de mencionar a orelha de madeira salteada com cogumelos shiitake. Uma receita muito simples, fácil de digerir, fácil de cozinhar e especialmente eficaz para quem tem rins fracos, está frequentemente cansado, não consegue dormir profundamente ou tem muitas bolhas na urina. Muitos de vocês pensam que os alimentos salteados precisam de muito óleo para serem deliciosos, mas na verdade, os idosos, especialmente aqueles com colesterol alto ou função renal diminuída, precisam de alimentos leves como este. A orelha de madeira ajuda a limpar o sangue, enquanto os cogumelos shiitake ajudam a fortalecer o sistema imunitário, aumentar o qi, energia, melhorar a circulação e apoiar os rins de forma natural. Quando estes dois tipos de cogumelos são combinados, formam um alimento que é simultaneamente fácil de comer, fácil de absorver, com pouca carga sobre os rins e que faz o corpo sentir-se leve após a refeição. Lembro-me da senhora Sofia, de Coimbra, de 70 anos, que me ligou e partilhou que a sua alimentação irregular lhe causava dificuldade de digestão e micção frequente à noite. Ela disse: "Quando como muita carne, fico cansada. Quando como peixe, fico inchada. E quando como pouco, não tenho energia. Há algum alimento que seja leve e bom para os rins?" Sugeri-lhe que experimentasse um plano de refeições simples de 3 dias, incluindo orelha de madeira salteada com cogumelos shiitake. Em apenas uma semana, ela ligou novamente e disse: "Sinto o meu estômago leve. O meu corpo está quente. Levantei-me apenas uma vez à noite e a minha urina está mais clara." Essa é a prova clara de que, por vezes, o corpo não precisa de nada complicado. Desde que a comida seja correta e adequada ao corpo, ele se curará naturalmente. Se quiser fazer esta receita, é muito simples. Basta preparar um punhado de orelha de madeira já demolhada e picada finamente. Um punhado de cogumelos shiitake já demolhados e escorridos. Adicione um pouco de alho picado, gengibre fatiado e algumas fatias de cenoura para a doçura natural do prato. Salteie o alho em um pouco de azeite ou óleo de sésamo. Adicione primeiro os cogumelos shiitake e salteie até ficarem macios.
Depois adicione a orelha de madeira e as cenouras e salteie. Tempere com um pouco de sal rosa, pimenta moída e algumas gotas de molho de peixe para um aroma delicioso. Salteie em lume brando até que tudo esteja bem misturado. O que torna esta receita excelente para quem tem rins fracos é o mecanismo de colaboração muito leve, mas muito profundo. A orelha de madeira ajuda a limpar o fluxo sanguíneo, reduzir a viscosidade e apoia os rins a filtrar mais facilmente. Os cogumelos shiitake contêm ergotioneína e beta-glucano, dois ingredientes ativos que ajudam a reduzir a inflamação leve, melhorar a circulação e aumentar a resistência do corpo. O gengibre ajuda a aquecer o estômago, reduzir o frio interno, que é a razão pela qual os idosos urinam frequentemente à noite. Especialmente, esta receita não causa nenhuma carga para os rins. Muito bom para aqueles que estão num estágio de rins fracos ou com creatinina ligeiramente elevada. Pode comer este prato com arroz, papa ou como acompanhamento no jantar. Se comer à noite, sentirá que o corpo está leve, o estômago confortável, adormecerá facilmente e sentirá menos peso na cabeça ao acordar de manhã. Algumas pequenas dicas. Use muito pouco óleo, de preferência azeite ou óleo de sésamo. Não tempere com muito sal, pois muito sal sobrecarrega os rins. Aqueles com estômago fraco e que sentem frio facilmente devem adicionar algumas fatias de gengibre para aquecer e facilitar a digestão da comida. Se comer este prato regularmente, 3 a 4 vezes por semana, em pouco tempo, notará menos bolhas na urina, um estômago mais confortável e um sono mais profundo. Isso é um bom sinal de que os rins e o corpo estão a curar-se. Depois disso, convido-vos a ir para o quinto método. Método 5. Salada de orelha de madeira, pepino e cenoura, frescura limpadora, refrescante para o fígado, limpa o sangue, reduz bolhas na urina. Meus queridos amigos, se as 3 receitas anteriores se focaram em aquecer os rins, acalmar e apoiar o sono, o quinto método de hoje tem uma característica completamente diferente: fresco, frio, limpador e leve para os rins. Esta é a salada de orelha de madeira, pepino e cenoura. Uma refeição simples, mas que proporciona uma sensação fresca ao corpo, especialmente benéfica em dias quentes ou quando o corpo se sente pesado, cansado, urina frequentemente à noite e tem urina escura. Muitos de vocês frequentemente ignoram as saladas por pensarem que são apenas para jovens, mas na verdade, para os idosos, quando o fígado e os rins começam a enfraquecer e a digestão fica mais lenta, alimentos frescos e leves como a salada são muito bons. A orelha de madeira nesta receita ajuda a limpar o sangue, enquanto o pepino e as cenouras adicionam água natural, fornecem fibra que ajuda a reduzir a sensibilidade da bexiga. E por isso, diminui a micção frequente à noite, reduz a sensação de ardor ao urinar e diminui as bolhas brancas de forma muito clara. Lembro-me da senhora Fátima, de 66 anos, de Setúbal, que me ligou e disse que frequentemente sentia uma leve dor ao urinar. Urinava frequentemente à noite e a sua urina estava escura. Ela disse que não conseguia comer alimentos gordurosos porque se sentia inchada e tinha dificuldade em digerir. Sugeri-lhe que experimentasse a salada de orelha de madeira, pepino e cenoura ao almoço, 3 vezes por semana. Em pouco tempo, ela ligou e disse com uma voz leve: "Sinto o meu corpo leve. A minha urina está mais clara. Já não dói. E o meu sono à noite também está mais tranquilo." Isso mostra que a sensação fresca e a quantidade natural de água dos vegetais realmente ajudam os rins e o trato urinário a descansar. Se quiser fazer esta receita, é muito simples. Basta preparar um punhado de orelha de madeira já demolhada e picada finamente, um pepino fatiado finamente e sem sementes para remover a água, e uma cenoura ralada. Faça um molho composto por uma colher de sopa de sumo de limão ou vinagre de maçã, uma colher de sopa de azeite, um pouco de sal rosa, pimenta moída e um pouco de mel para equilibrar o sabor. Misture tudo e deixe marinar por cerca de 5 a 10 minutos antes de comer. A melhor parte está no equilíbrio desta salada. A orelha de madeira ajuda a mover o sangue, reduzir a inflamação leve nos glomérulos, diminuir a viscosidade do sangue e apoia a redução da creatinina. O pepino fornece água natural que ajuda a refrescar o fígado e os rins. Apoia a redução da micção frequente à noite e alivia o trato urinário. As cenouras fornecem beta-caroteno, que é bom para os olhos e também ajuda a combater a oxidação e a reduzir o estresse no corpo. O azeite e o limão ajudam a aumentar a absorção dos ingredientes ativos, limpam suavemente o sistema digestivo e reduzem o colesterol. Especialmente,
Esta salada é adequada para quem tem calor interno, urina amarela com cheiro forte, sente frequentemente dificuldade em urinar, sente uma leve dor ao urinar, urina frequentemente à noite 2 ou 3 vezes, incha facilmente ao comer alimentos fritos ou salteados. Algumas pequenas mas importantes dicas. Não deve ser comida com o estômago muito vazio, pois o frio do pepino pode facilmente arrefecer o estômago. Aqueles com diarreia ou má digestão devem reduzir a quantidade de pepino e aumentar a quantidade de cenouras. Deve ser consumida ao almoço para uma melhor digestão. Se comer esta receita regularmente, 3 a 4 vezes por semana, em apenas 2 semanas, sentirá que o corpo está mais leve, a urina mais clara, as bolhas diminuíram e o sono noturno não é tão perturbado. Agora, passaremos ao sexto método, o frango preto estufado com orelha de madeira. Uma refeição nutritiva que aquece os rins e é muito boa para quem tem o corpo fraco, rins fracos, cansa-se facilmente e não consegue dormir profundamente. Não percam, meus queridos. Método 6. Frango preto estufado com orelha de madeira. Nutre o sangue e o qi, aquece os rins, reduz o cansaço, sono profundo. Meus queridos amigos, dos 6 métodos de uso da orelha de madeira que partilhei hoje, a última receita é a mais nutritiva. Adequada para quem está cansado há muito tempo, tem mãos e pés frios, corpo fraco, rins fracos, sono agitado e urina frequentemente à noite. É o frango preto estufado com orelha de madeira. Um alimento há muito usado na medicina tradicional e pelos camponeses. É considerado um alimento que recupera a força, aquece a energia qi e nutre os rins de forma natural. O frango preto é considerado um alimento muito bom, rico em nutrientes, mas muito fácil de digerir. Não causa carga nos rins como a carne vermelha. A medicina tradicional classificou o frango preto como repositor de qi, nutritivo do sangue e aquecedor dos rins. Isso significa que ajuda a aquecer o corpo por dentro, aumenta a circulação sanguínea e restaura a força. A orelha de madeira, por sua vez, ajuda a mover o sangue, reduzir a viscosidade do sangue e apoia os rins a filtrar de forma mais leve. Quando estes 2 alimentos são combinados, formam um alimento que é simultaneamente nutritivo, quente e limpo. Muito bom para aqueles que precisam de recuperação desde a raiz. Lembro-me do Sr. João, de 71 anos de Évora, que me ligou com uma voz fraca. Disse que ultimamente não conseguia dormir profundamente. Sentia-se cansado da manhã à noite. Tinha muitas bolhas na urina e urinava frequentemente à noite 2 ou 3 vezes. Ele tinha medo de tomar medicamentos devido aos efeitos no estômago. Quando comia muita carne, sentia o estômago pesado. Quando comia pouco, não tinha força. Perguntei-lhe se podia experimentar o frango preto estufado com orelha de madeira 2 vezes por semana. Ele aceitou e foi firme. Em apenas 3 semanas, ele ligou novamente com a voz forte. Ontem à noite, levantei-me apenas uma vez. A minha urina está mais clara e já não sinto tanto frio no corpo. Quando acordei esta manhã, o meu pensamento estava claro. Quando ele disse isso, soube que o seu corpo tinha recebido o que precisava. Se quiser cozinhar esta receita, faça o seguinte. Prepare um frango preto já limpo, um punhado de orelha de madeira já demolhada e picada finamente, algumas fatias de gengibre, tâmaras vermelhas, sementes de lótus ou goji berries, se desejar. Coloque tudo numa panela, adicione sal rosa e um pouco de cebola picada. Cubra com água e cozinhe em lume brando por 1h30 a 2 horas. Quando a carne estiver macia, o caldo claro e o aroma perfumado, o prato está pronto. O importante é não temperar com muito sal, pois o sal sobrecarrega os rins. Simples é melhor. A razão pela qual o frango preto estufado com orelha de madeira é bom para os rins está no mecanismo. O frango preto fornece proteína fácil de digerir que ajuda a restaurar a força, mas não causa carga na filtragem dos rins. A orelha de madeira ajuda a limpar o sangue, reduzir a inflamação leve e diminuir as bolhas brancas na urina. As tâmaras vermelhas, sementes de lótus e goji berries ajudam a nutrir o sangue, acalmar os nervos e apoiar o sono profundo. O gengibre aquece os rins, reduz o frio no estômago e diminui a micção frequente à noite. Esta receita é especialmente indicada para quem tem rins fracos, está cansado há muito tempo, sente frequentemente o estômago frio, tem mãos e pés frios, tem urina espumosa, sono curto ou acorda frequentemente, e tem baixa resistência após uma doença. Algumas pequenas dicas. Este prato deve ser comido ao almoço ou à tarde. Não deve ser comido muito perto da hora de dormir. Aqueles com colesterol alto
devem remover parte da pele do frango para evitar peso no estômago. Aqueles com pressão arterial baixa devem adicionar um pouco de gengibre para aumentar o calor do QI. Meus queridos amigos, das 6 receitas com orelha de madeira que partilhei, qual delas já experimentaram? Algum de vocês já comeu orelha de madeira cozida com sementes de lótus? Se sim, por favor, comentem o número 1 abaixo para que eu saiba. Se já experimentaram a papa de aveia com orelha de madeira e milho penso, por favor, coloquem o número 2. Rissóis de Lourenço com pouco óleo e orelha de madeira. Por favor, coloquem o número 3. Orelha de madeira salteada com cogumelos shiitake. Por favor, coloquem o número 4. Salada de orelha de madeira, pepino e cenoura. Por favor, coloquem o número 5. Frango preto estufado com orelha de madeira. Por favor, coloquem o número 6. Apenas um pequeno número, mas ajuda-me a saber que ainda estão aqui a ouvir e a acompanhar-me na jornada de manter os rins saudáveis e o sono profundo todos os dias. Meus queridos amigos, antes de prosseguirmos para a próxima parte, quero dedicar alguns minutos para partilhar algo muito importante. A orelha de madeira, embora seja um alimento saudável, rico em nutrientes e muito bom para apoiar os rins, só é boa se a usarmos corretamente. Ao longo de muitos anos a acompanhar idosos, notei que existem erros muito pequenos, mas recorrentes no dia a dia, que sobrecarregam os rins e agravam a condição de micção frequente à noite e bolhas brancas na urina, que muitos de vocês desconhecem. Por isso, permitam-me partilhar convosco detalhadamente para que possamos evitá-los e para que a orelha de madeira se torne uma verdadeira amiga do nosso corpo. O primeiro erro que notei que muitos de vocês cometem é demolhar a orelha de madeira por muito tempo. Há quem demole por 1 hora. Há quem demole por uma tarde inteira, ou até mesmo durante a noite, apenas para que amoleça completamente. Mas sabiam que, quando a orelha de madeira é demolhada por muito tempo, pode facilmente formar toxinas naturais que causam dor de estômago, náuseas ou desconforto no corpo, especialmente em quem tem rins fracos? Quando o corpo absorve estas substâncias indesejadas, os rins ainda precisam de trabalhar para filtrar as toxinas. Em vez de comer para fortalecer, um pequeno hábito, sem querer, cansa os rins. A orelha de madeira precisa de ser demolhada apenas por cerca de 20 a 30 minutos, meus queridos. O segundo erro é usar muito óleo ao cozinhar a orelha de madeira. Muitos de vocês estão habituados a saltear a orelha de madeira em muito óleo para que fique saborosa. Mas para os idosos, especialmente aqueles com rins fracos ou que urinam frequentemente à noite, o óleo é uma carga. Quando se come muito gorduroso, o sangue fica mais espesso. O fígado e os rins trabalham mais arduamente. O estômago fica inchado, com dificuldade em dormir, e a sensação de peso dura. Às vezes basta comer meio prato de vegetais salteados, mas passa a noite toda acordado e não consegue dormir. A orelha de madeira é um alimento naturalmente leve, por isso é melhor saltear com pouco óleo, cozinhar a vapor ou ferver para que seja melhor para o corpo. Muitos de vocês também frequentemente cometem o terceiro erro: adicionar muito sal à comida com orelha de madeira. Há quem goste de adobar, saltear ou ferver com muito sal. Mas os rins têm medo do sal, meus queridos. Cada vez que comemos mais sal do que o corpo precisa, os rins precisam de trabalhar mais para eliminar o excesso de sal. E quando os rins trabalham em excesso, a condição de micção frequente à noite, inchaço leve, sede noturna e bolhas brancas na urina também aumenta. Por isso, ao cozinhar orelha de madeira, especialmente para quem tem rins fracos, quanto mais simples, menos sal, mais os rins agradecerão. O quarto erro é combinar a orelha de madeira com carne vermelha com muita frequência. Os idosos estão frequentemente habituados a usar carne de vaca, vitela ou porco nas suas refeições, pensando que é nutritivo, mas a proteína da carne vermelha é muito difícil de digerir e causa uma grande carga nos rins. Quando os rins precisam de filtrar uma quantidade excessiva de proteína, é fácil ter bolhas brancas na urina. O corpo cansa-se facilmente e o sono fica mais fraco. A orelha de madeira é melhor combinada com frango, frango preto, peixe ou outros cogumelos. É mais leve para os rins, fácil de digerir e mais fácil de absorver. E finalmente, o quinto erro que parece insignificante, mas é muito popular. Muitos de vocês pensam que se a orelha de madeira é boa, quanto mais comer, mais forte será. Isso não é totalmente verdade. A orelha de madeira é alimento, não medicamento. Comer em excesso pode causar frio no estômago, diarreia, problemas digestivos e desequilíbrio no corpo. O nosso corpo é como uma árvore. Regue com a quantidade certa de água, ficará verde. Regue em excesso, afogará.
A orelha de madeira é o mesmo. Coma o suficiente, regularmente de manhã, ao almoço e à noite, em equilíbrio para que o corpo possa absorver completamente. Veem, basta evitar estes 5 pequenos erros. A orelha de madeira será um poderoso ajudante que aliviará os rins todos os dias. Ao comer corretamente, sentirá que a urina está mais clara, as bolhas diminuíram, o estômago confortável, o sono profundo e a sensação de peso no corpo desaparece sem que se aperceba. O nosso corpo é muito inteligente, meus queridos, desde que o tratemos corretamente. Ele sabe como se curar. Meus queridos amigos, as 6 receitas com orelha de madeira que discutimos são muito simples, fáceis de cozinhar e fáceis de comer, mas aliviam os rins todos os dias. Por vezes, o corpo não precisa de nada complicado, basta uma refeição simples, um estufado quente ou uma tigela leve de papa para que os rins possam descansar e curar-se gradualmente. Se continuar a adicionar a orelha de madeira à sua dieta algumas vezes por semana, sentirá uma mudança muito clara. Urina mais clara, menos bolhas brancas, sono mais tranquilo à noite e menos cansaço no corpo. Essas pequenas melhorias são um bom sinal de que o corpo está a curar-se na direção certa. Se acharam o conteúdo de hoje útil, por favor, cliquem no botão de subscrever no meu canal para que eu possa continuar a acompanhar-vos nos próximos vídeos. E se ainda estão a ouvir até ao fim, por favor, comentem o número 7 na secção de comentários para que eu saiba que ainda estão comigo. Muito obrigado pelo vosso tempo. Desejo-vos sempre muita saúde, um sono profundo e paz de espírito todos os dias.